Olá, feliz por tê-lo na minha aula, feliz porque está a acompanhar o meu curso. Hoje toca falar da consolidação, um processo único. A consolidação do osso é o processo por qual a natureza, depois de uma fratura, se tudo correr bem, devolve ao osso fraturado as mesmas características morfológicas, fisiológicas e biomecânicas que tinha previamente. Logo após a fratura, o processo de consolidação começa. Pode ser dividido em 3 fases, só para uma compreensão, de uma forma didática, porque na prática muitos destes processos ocorrem ao mesmo tempo. A fase inflamatória, que é logo após o traumatismo e que tem as características de todas as respostas inflamatórias em todos os tecidos. A fase de reparação e a fase de remodelação, que pode durar vários anos. Vejamos agora como é que estes 3 processos acontecem. Logo após a fratura, começa o processo de conciliação. Já vimos como acontecem as 2 primeiras fases. A fase inflamatória, logo após o trauma, e a fase de reparação. Mas há um elemento muito interessante na fase de reparação. E é que, dependendo do grau de imobilização entre os fragmentos, vamos ter o processo que já anteriormente foi explicado ou um processo ligeiramente diferente. Se os fragmentos são fixados de forma em que são permitidos unicamente movimentos, micromovimentos, ou seja, movimentos que só conseguimos ver a nível do microscópio, há uma consolidação do osso direta sem passar pela formação inicial de um calo de fibrocartilagem. Isto é interessante e isto é um tipo de consolidação que só é possível pela técnica cirúrgica. Se nós observarmos uma fratura com placas e parafusos, vamos ver que por debaixo da placa não vamos ter qualquer tipo de calo periférico e só na face contrária, na cortical contrária, é que vamos ver um pequeno calo, um pequeno engrossamento da cortical, mas que nem se parece ao calo periférico que nós vemos no processo de consolidação, digamos que é normal, aquele que a natureza faz sem qualquer tipo de artilúgio de nós humanos. Nesta aula, revisamos o processo de consolidação das fraturas. Muito mais importante que decorar este processo é saber identificar cada uma das fases da consolidação na prática médica. Saber identificar clínica e radiograficamente em que fase, em que etapa se encontra a fratura do paciente. É fácil identificar a fase inicial porque é a parte a fase que vem a seguir da fratura. É a fase de maior instabilidade, é a fase provavelmente de maior deformidade e é a fase onde o paciente tem a dor muito mais intensa. Já na fase de reparação, esta dor não é tão intensa como no princípio, embora ainda continue a ser dolorosa se tentamos movimentar o fragmento, mas esta movimentação dos fragmentos vai estar mais limitada, já não vai ser tão livre como a fase inicial. Se tudo correr bem, nessa última parte da mineralização, da calcificação do calo, vai ser muito difícil movimentar a fratura. Se fazemos uma radiografia no paciente, vamos ver a formação do calo periférico bem estruturado, bem formado, bem calcificado e, além disso, a dor do paciente nesta fase deve ter desaparecido. Quando a fratura já formou o calo definitivo, se ainda apresentar algum tipo de dor na fratura ou à volta da fratura, provavelmente não se deva à fratura e sim aos danos ou às complicações ou às sequelas que a fratura possa ter deixado à volta das partes moles do sítio da lesão. Novamente feliz porque tenha finalizado esta aula, uma aula importantíssima. Se a gente não consiga entender como que as fraturas consolidam, dificilmente vai conseguir aplicar o método correto para o tratamento. Na próxima aula muito importante, vamos aprender a classificar a fratura. De uma forma simples, mas vamos aprender a classificar a fratura.